Olá, navegantes da internet. Está no ar o podcast Conta com a Gente, uma produção do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, o TCE Tocantins. Eu sou Adriana Borges e estou responsável por levar a vocês as informações sobre ações e projetos do TCE Tocantins aqui por este canal. Antes de apresentarmos o convidado deste primeiro episódio, eu quero dizer que está comigo aqui no nosso estúdio Dênia Gerhard. Dênia Gerhard é assessora especial de comunicação do TCE Tocantins, é jornalista, é advogada e é a responsável por toda a equipe de comunicação social do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Olá, Adriana. Um olá especial para todas as pessoas que estão nos acompanhando, seja por áudio, seja por vídeo. Quero dizer primeiro que é um prazer estar aqui nessa estreia do podcast do TCE Tocantins. O podcast é mais uma forma da gente se comunicar com o cidadão, né? Porque nós fazemos comunicação pública e o cidadão tem que ser o foco do nosso trabalho. Não só para informar, mas também para promover esse engajamento da sociedade. O que também tem tudo a ver com a razão de existir do Tribunal de Contas do Tocantins. Mas quem vai falar para a gente com mais propriedade sobre isso é o nosso convidado. É o nosso convidado. Que a gente vai apresentar agora, né? Vamos apresentar? Vamos! É pós-doutorando em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo, a USP, pós-doutorando em Sociedade, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Tocantins, a UFT, é doutor em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, chegou ao Tocantins em 2008 após ser aprovado no concurso público para procurador do Estado. E já foi procurador-geral do Estado e reitor da Unitins, a Universidade Estadual do Tocantins. Foi nomeado como conselheiro do Tribunal de Contas em junho de 2014. Foi conselheiro corregedor, coordenador do Instituto de Contas 5 de outubro, para quem não sabe, é a Escola de Contas do TCE Tocantins, e assumiu a presidência da instituição em fevereiro deste ano. Seja muito bem-vindo, conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves, presidente do TCE Tocantins. Obrigado pelo convite, Dênia. Não se impressione pelas coisas, só não fui garçom de gafieira, né? Aí o resto que apareceu aí, a gente foi pegando. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, nessa oportunidade de realização de um sonho, né? Tribunal de Contas poder se expressar com a população, com seus jurisdicionados, é uma satisfação muito grande. Obrigado pelo convite. Nós estávamos justamente falando sobre isso, né, conselheiro? Estamos fazendo comunicação pública e o nosso foco é o cidadão, que também certamente é o foco do TCE Tocantins, né? Com certeza, com todas as ações, né, do controle externo e toda a atividade também pedagógica que o TCE desenvolve. E a gente tem muito o que falar aqui hoje, presidente, sobre toda essa ação. E estrear no final do ano, para a gente, assim, está sendo uma satisfação, gratificante, né? Mas, presidente, então fala pra gente, qual é o papel, qual é a razão de existir do Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas, ele trabalha como fiscal. O papel de fiscal. Verificar se as coisas estão sendo feitas de modo adequado, né? Agora, depois que a gente entende que o Tribunal de Contas é uma espécie de fiscal, a gente tem que entender o que é que esse fiscal fiscaliza, efetivamente. E o Tribunal de Contas fiscaliza a execução das tarefas do Estado. Quais são as tarefas que o Estado tem? Saúde, segurança, educação. Então, é a obrigação do Tribunal de Contas verificar se o dinheiro público está sendo realmente investido na escola, no posto de saúde, na compra de medicamentos, no fardamento e armamento do policial que está fazendo a segurança pública. Então, esse é o papel do Tribunal de Contas, é um papel de fiscalização daquilo que o Estado tem que fazer, que é servir a população. E ele faz com o dinheiro que vem dos impostos que todos nós pagamos. Sim, é importante falar isso. Na verdade, não existe dinheiro público, existe dinheiro dos contribuintes, né? Então, todos nós que pagamos impostos, indistintamente, né? Aliás, Dênia, a gente quando nasce, a gente nasce com duas grandes certezas. A primeira é que vai morrer e a segunda é que vai pagar imposto. É verdade. Então, todo mundo paga imposto. Do mais humilde ao mais rico, todo mundo paga imposto. E esse imposto tem que ser empregado, né, em tarefas públicas, em políticas públicas de alta qualidade. A pessoa não pode chegar no hospital e ser maltratada.
É maltratado de diversas formas. Ser maltratado porque não tem um médico, ser maltratado porque não tem um medicamento, ser maltratado porque as pessoas não te tratam com educação. Então, prestar uma tarefa pública é, antes de tudo, entender que existe outra pessoa ali que tem as mesmas necessidades que você tem e que tem que ser tratado com dignidade. Conselheiro, agora o senhor falou uma coisa muito interessante. Fiscalizar se o posto de saúde está funcionando, se a escola está funcionando e como que isso é feito assim na prática. O Tribunal de Contas espera alguém chegar aqui e denunciar, o Tribunal de Contas tem um acompanhamento. Como é que funciona essa fiscalização? Como é que ela é feita? Pergunta muito boa. Olha, o cidadão, de uma forma geral, ele tem uma visão de como funciona o judiciário. Ele sabe que se tem alguma questão que ele quer resolver, pode ser até com o vizinho, o muro, que discutem ali onde é que tem que ir. O muro tem que ser, se é para lá ou se é para cá. Ele sabe que tem que procurar o judiciário se não tiver uma solução amistosa, amigável. Então, o judiciário ele funciona quando é provocado. Você precisa ir atrás do judiciário para ele resolver aquela questão. E por que eu citei o exemplo do Poder Judiciário? Porque o Tribunal de Contas não é assim. O Tribunal de Contas não precisa de provocação. O Tribunal de Contas tem o dever de buscar a informação onde ela estiver. Então, é por isso que nós temos aqui auditores que vão nos municípios, chegam lá no município, na prefeitura e dizem, olha, a gente veio olhar os processos da licitação da obra tal. Então, ele pega lá os processos e ninguém provocou. Verdade. Ele simplesmente vai lá. Olha o processo, vê se o preço é aquele mesmo. Estou comprando essa caneca aqui. Quanto é que vale uma caneca dessa no mercado? R$2? Comprou a 10. Por que foi 10 e não 2? A diferença de 2 para 10 é prejuízo. Quem deu esse prejuízo? Esse é o trabalho do Tribunal de Contas. Ele fiscaliza dessa forma. Tá? E além dessa fiscalização que diz respeito à licitação, que todo mundo já deve ter ouvido falar, é dar oportunidade a todo mundo que tem aquele produto de vender para o município, de vender para o Estado. Se todo mundo produzisse caneca, todo mundo teria direito de oferecer uma caneca ao Estado do Tocantins. Isso seria uma licitação. E aí o Tocantins ia escolher a caneca melhor, com o melhor preço. Se tiver algo diferente disso, alguém tem que dar uma explicação. Então, é dessa forma que funciona o trabalho do Tribunal de Contas. Ver se o dinheiro que vem do bolso de todos nós está indo parar no medicamento, no Berotec lá para a criança, que está com insuficiência respiratória, na órtese e prótese, daquela pessoa que sofreu um acidente, na cirurgia eletiva, né? No salário do professor, no ar-condicionado que a criança precisa para poder assistir aula com conforto, na merenda escolar, na rua pavimentada, no acostamento que tem que ter para ninguém morrer de acidente na estrada. Esse é o trabalho. Ir lá e verificar se o dinheiro foi parar no lugar certo. Se não tiver ido, descobrir por que não foi. Conselheiro, o senhor falando sobre o papel do tribunal e também na resposta anterior, quando o senhor falou sobre os serviços, né, que devem funcionar de maneira efetiva para o cidadão, não tem como a gente não lembrar do relato emocionante que o senhor fez na posse. Certamente a Adriana também vai se lembrar Da criança. o senhor de uma criança que o senhor ajudou a socorrer, que sofreu um acidente. Isso deixou todo mundo que estava lá emocionado e mostrou a importância dos serviços funcionarem. Então, para quem está nos assistindo agora que não ouviu esse relato do senhor, o senhor poderia compartilhar isso com a gente? Eu tenho a impressão de que Deus capacita algumas pessoas para cumprir algumas tarefas e isso não é mérito de quem é escolhido, o mérito é de Deus. Então essa é a minha visão das coisas, a minha compreensão da minha realidade. E antes de tomar posse da presidência desse tribunal, eu tive que fazer uma viagem a serviço e parei para comprar água, cruzei a DO e de repente fui surpreendido com um barulho forte, um impacto. Uma criança tinha sido colhida por um caminhão. Criança é aproximadamente ali 11 anos, da idade de uma filha que eu tenho. Então aquilo foi absolutamente chocante. Mas a gente percebeu que quando o serviço funciona, você percebe com clareza a diferença entre a vida e a morte. Ela teve assim a bênção de Deus, que é alguém que
da área de saúde, que prestou ali os primeiros socorros, rapidamente a ambulância de Lajeado. A ambulância sediada em Lajeado. Estabilizou, levou para Lajeado, ela ficou lá até o final do dia e depois foi trazida para o hospital que hoje está dentro do HGP. Eu tive a oportunidade de ir lá e na época, pelo menos, a impressão que eu tive foi muito boa das instalações do hospital infantil, né? Então, isso aí foi logo no início da minha gestão. Acho que foi a forma que eu tive de compreender o papel que eu tinha que desenvolver aqui. Acho que Deus podia ter sido mais suave comigo, mas dada a minha sensibilidade, foi o tipo de evento que eu tive que observar. Mas isso é muito importante. Eu acho que os técnicos, as pessoas que atuam na área jurídica, têm que compreender que o conhecimento adquirido, a formação que se obtém, ela tem que se converter em alteração de uma realidade que é ruim para uma realidade melhor. Mudar a vida de quem não teve as mesmas oportunidades que você teve, né? Dar a essa pessoa uma chance de no futuro ter uma boa condição. Daí que surgiu aquele projeto interessantíssimo e que é referência no país? A primeira infância? Primeira infância. Não, não foi. Não? A primeira infância foi uma tarefa que me deram ano passado e de uma das comissões da Tricom. Que é a associação, né, dos membros dos tribunais de que contas. reúne todos os tribunais de contas do Brasil. Nós temos 33 tribunais de contas no Brasil. Ah, mas tem mais tribunal de contas que estado de federação. É verdade, porque tem dos municípios. Alguns estados têm tribunal de contas municipais que é 33. E aí, naquela oportunidade, eu tive um primeiro contato com o conselheiro Ferrari, que é conselheiro do Tribunal de Contas Do estado de Goiás. É uma pessoa dotada de uma sensibilidade, um espírito público, e aquilo absolutamente me cativou. Eu vi a forma com que ele demonstrou, aliás, apresentou essa política pública, essa tarefa pública de cuidar de crianças de 0 a 6 anos no Conselho Nacional de Justiça. E a partir daí me interessei pelo tema. E a essa altura da vida eu já compreendi que não se faz tudo. Você tem que escolher alguma coisa e fazer aquilo bem feito. Então, escolhi essa temática para explorar nos 2 anos dessa gestão. E graças a Deus isso tem dado bons resultados, tem dado bons frutos. Mas o que vemos em comum, né, tanto na questão do projeto da primeira infância, que a Adriana bem lembrou, quanto no relato que o senhor falou, é isso que o senhor sempre costuma dizer, é a transformação social. Tribunal de Contas atuando para isso. Ah, se eu tenho a dúvida, olha, quando se trata de uma mãe gestante, porque a pobreza é uma coisa muito difícil. A pobreza retira da pessoa o que é de mais básico, que é a possibilidade de se alimentar. E quando você dá a uma mãe uma condição de pelo menos alimentar a criança que está sendo gerada ali, trata dessa criança do 0 até os 6 anos de idade, você, vou usar uma expressão, é como se você estivesse turbinando aquele cérebrozinho. Porque nessa fase da vida, as conexões do cérebro são formadas. Então, a capacidade psicomotora, a visão matemática, a capacidade de abstrair as coisas, de raciocinar. Então, se você der, nessa fase da vida do ser humano, né, uma boa condição, você está plantando uma semente de excelente qualidade. Isso é, antes de tudo, um investimento para o Estado, o município, o país. Você sabia que o grau de escolaridade da mãe, que mães com ensino superior geram crianças já no nascimento muito melhor nutridas? Isso é um dado que a gente colheu de entidades internacionais sérias que acompanham isso aí. Mas é claro, uma mãe que tem nível superior tem condição de se alimentar e alimentar ali. A criança está sendo gerada. E uma mãe que tem péssimas condições, já na largada, Adriana, o ser humano já nasce em desvantagem. Mal se alimenta. Então, por isso que essa política pública foi escolhida.
aí para esses 2 anos, e se Deus quiser vai ter sequência nos anos que virão. A gente percebe que é uma política pública 360 graus, acho que a gente pode falar dessa forma, porque começou com aquele evento lúdico de sensibilização, até se o senhor quiser falar um pouquinho sobre aquela ideia do quadro das mãos, aquela tela, né, que virou uma referência, e uma série de ações planejadas foram acontecendo que até tornaram o TCE Tocantins como referência nacional. Como é que foi isso? É importante que os tribunais de contas, não só o Tribunal de Contas do Tocantins, mas essa maneira de pensar já está se desenvolvendo. Comecem a perceber que é melhor convencer do que punir. É melhor convencer do que punir. Porque veja bem, Adriano, quando a pessoa faz com medo da punição, quando você dá as costas, a pessoa volta a fazer. Porque o receio da punição desapareceu. Concorda? Concordo. Por outro lado, quando você convence, isso aí funciona até com o seu filho, que o jeito de fazer é aquele porque é o melhor e porque é o único jeito de fazer. Aí, se você der as costas, se você desaparecer, ele continua fazendo porque é o certo a ser feito. Então, nós começamos tentando trazer a sensibilidade dos prefeitos. E foi por isso que nós fizemos questão de trazer os prefeitos. Então, lá no auditório, cada município tinha lá a sua plaquinha, e os municípios não estavam na ordem de tamanho, não. Havia ordem alfabética, para garantir para todos os municípios uma mesma condição. Por isso que nós exigimos que naquela cadeirinha ali tivesse sentado o prefeito. E por que essa exigência? Porque era ele que precisava ouvir a mensagem. Foi eleito, a responsabilidade é dele. E nós começamos aqui já um quadro, nós trouxemos aqui um artista plástico, ideia do conselheiro Wagner, que é nosso decano aqui, uma ideia muito acertada, inteligente da parte dele. O prefeito colocava a sua mão nesse quadro e ficava registrada a palma da mão dele. Isso é uma forma de gerar um compromisso, porque a gente precisa concretizar o símbolo. E aquele quadro ali passou a ser um símbolo de compromisso. E os prefeitos compareceram. Compareceram, todos. Nessa trajetória, todos compareceram sem ausência alguma. E colocaram a primeira infância, quer dizer, esse cuidado dos 0 a 6 anos, no orçamento dos 139 municípios. É isso que eu estava aqui. Quem está assistindo ou ouvindo a gente, eu queria que o senhor minuciasse um pouco mais isso. Assim, existiu ali, partiu da preocupação de uma ação que o senhor recebeu já como missão, né, antes mesmo de assumir aqui a gestão do TCE, mas partiu dali um movimento do TCE, que não é exatamente uma fiscalização, como a gente estava falando agora no começo desse episódio, mas existiu ali uma mobilização do TCE para envolver todos os prefeitos e o governo do estado para que olhassem para as crianças de 0 a 6 anos, é isso? O tribunal ele pode ficar olhando e punindo, ou o tribunal pode participar, ensinar e assim evitar a punição, evitar o processo. Porque o que nós queremos ao final, as pessoas têm um problema. As pessoas com o passar do tempo, elas perdem a consciência da razão pela qual está fazendo aquela coisa ali. É como se você perguntasse, meu filho, por que você está sentado aqui na porta desse prédio aqui? Com o passar do tempo ele esqueceu que está ali para vigiar a portaria. Faz tanto tempo que ele está ali, fazendo a mesma coisa, sem refletir, sem pensar sobre como fazer aquilo melhor. E a decisão que não foi minha, foi do tribunal como um todo, porque os técnicos desse tribunal mergulharam de cabeça nisso, os outros conselheiros apoiaram a ideia, porque se não tivesse havido apoio dos outros conselheiros, não tinha acontecido, os técnicos tivessem apoiado, se engajado também não teria acontecido. Se os prefeitos não tivessem vindo, não tivessem se sensibilizado, isso não teria acontecido. É uma coisa inédita, né, no estado. Eu achei interessante porque dentro dessa reunião, né, de ações para que
a coisa pudesse acontecer, para sensibilizar. Eu me lembro que o senhor montou grupos de WhatsApp, o senhor mesmo entrava no grupo, mandava um áudio todo dia sensibilizando, marcou reunião online. Conta pra gente como é que foi esse trabalho. Porque é o seguinte, você sabe que tempo é uma questão de prioridade, né, Dani? Quando alguém lhe disser que não tem tempo, certamente é porque você não é a prioridade naquele momento. O prefeito é um ser atarefado. Ele tem muita coisa para fazer. Então, o prefeito costuma o quê? Delegar. Mas se o presidente do órgão estiver lá, isso dá um tom de importância. Então, não é que o presidente seja alguém mais qualificado ou que tenha superpoder. Não é nada disso. É simplesmente ativar uma percepção de quem também é muito ocupado e que aquela outra pessoa está dentro do processo. No caso, o presidente do tribunal. Então, foi por essa razão que nós formamos os grupos de WhatsApp para mostrar para os diversos gestores que aquilo era uma questão mais séria do que outras questões e que aquilo tinha que estar no topo das prioridades. Então, foi essa a razão pela qual os grupos foram criados. Inclusive, isso no evento que teve da Presidência da República, o Conselho, isso foi uma coisa que foi ressaltada. A importância da participação do gestor do órgão de fiscalização, seja ele qual for. Nesse tom de importância que a coisa tem. O Tribunal de Contas foi convidado, né, para ir nesse evento nacional e falar sobre essa experiência. Sim. Nós e mais 2 tribunais de contas do Brasil, dos 33, estávamos lá para falar sobre a nossa experiência. O que é que nós vivemos aqui, como é que nós conduzimos a coisa, quais são os pontos que a gente acha que tem que ser fortalecidos para que a coisa funcione. Então, naquela oportunidade, nós falamos lá que se nós queremos que essa tarefa, cuidar de crianças 0 a 6 anos, vire uma realidade, a primeira coisa que tem que acontecer isso tem que estar na Constituição, de uma forma clara. Por que que o percentual da Constituição que tem que ser colocado na educação funciona? Exatamente, está lá na Constituição. Porque se não tiver a aplicação, existem consequências muito graves para aquilo. Quer dizer, além da conscientização de que aplicar em educação é importante, é indispensável, você tem que se prevenir contra pessoas que não têm essa consciência. Porque se o mundo fosse ideal, seria maravilhoso, né? Nem precisaria da sanção. Não é assim, tem gente que se importa, tem gente que não se importa. Por que que o percentual em saúde tem que estar lá? Tem que ser a mesma coisa para aplicação nessa tarefa. Cuidar de crianças 0 a 6 anos. Você tem que criar um percentual de gasto público. Olha, prefeito, você tem que gastar X aqui. Por quê? Porque isso é importante. Você tem que investir em crianças de 0 a 6 anos, que isso dá resultado. Dá resultado. Não é uma coisa que foi criada. Então, existem estudos que comprovam até financeiramente o retorno que dá, quantos dólares você recebe a mais, uma entidade internacional fez essa conta, quantos dólares você recebe a mais tendo investido em crianças 0 a 6 anos. Então, se você não está fazendo isso por um gesto de humanidade, que seja pelo menos pelo dinheiro, porque vai dar retorno financeiro. E o retorno ali no município, no futuro, a população, como o senhor falou, aquela criança que teve o cuidado necessário e ideal, vai ser um adulto diferente. Sim, vai ser menos um a correr atrás do prefeito, atrás do emprego. E diminui até índice de criminalidade. Os estudos comprovam, né? Uma pessoa que vai ter condições de sentar para assistir uma aula e aprender aquilo que está sendo ensinado. Então, isso é muito sério, muito sério. E o bacana é que os 139 municípios do estado e o governo do estado correram, atenderam esse chamado do TCE, fizeram as suas mudanças nas leis orçamentárias para garantir, não foi isso? O senhor falou de resultado, né? Exatamente. Foi 100% primeira infância, como o senhor disse. Ninguém acredita. Nem eu te falava que acreditava, mas no fundo, não tinha essa expectativa de chegar aos 100%, não. Mas, porque não é fácil. Em 3 dias, os técnicos aqui do Tribunal de Contas, eu tenho aqui
entregar os créditos para quem tem. Em 3 dias, os técnicos aqui do Tribunal de Contas colocaram essa política pública, primeira infância, nas 3 leis orçamentárias de 139 municípios. Você imagina aí, multiplica 139 por 3, quantas leis foram tratadas em 3 dias? E os prefeitos compareceram com seus assessores, né? Demonstraram a preocupação. Eles atenderam o chamado, isso foi bacana. Os prefeitos vieram aqui para falar também da situação dos seus municípios. Que não é fácil. Que não é fácil. Nós temos que reconhecer que esse é um problema histórico do Brasil. Esse pacto federativo precisa ser repensado, porque quem tem as maiores despesas são os municípios mesmo, que estão lá na ponta da linha. O cidadão mora dentro do município. É ali onde tem que estar tudo. O cidadão mora dentro do município. E a distribuição dos recursos realmente não é adequada. Se você dá uma tarefa para alguém que trabalha para você, vá ali ao supermercado, faça compras para mim, você tem que dar o dinheiro para as pessoas. Então, como é que ele vai trazer as compras que você está pedindo? Exatamente. Não tem condição. Então, existe uma relação direta entre os recursos que a pessoa tem e a missão que ela tem que cumprir. E nós observamos aqui o Tribunal de Contas, eu acho que isso aí é um pensamento coletivo, que realmente faltam recursos aos municípios, principalmente os municípios de estados estados que estão em desenvolvimento, como é o caso do estado de Tocantins, que é o estado novo, que ainda precisa de muita educação, muita infraestrutura. Precisa muito ainda de um trabalho, né, de estruturação, apesar da idade. E, presidente, esse trabalho foi feito, os municípios atenderam o chamado. O que o TCE ele vai acompanhar, se está realmente tudo sendo feito direitinho? Como é que vai ser o trabalho agora? E, Adriana, olha, colocar a primeira infância do orçamento é o primeiro passo. Exatamente. É o passo, poderia dizer que é o passo mais importante, porque para eu fazer o gasto público, o gasto com dinheiro público, eu tenho que ter a previsão no orçamento. Eu não posso fazer uma despesa sem que essa despesa esteja lá prevista no orçamento. Tem que ter um lugar lá na lei orçamentária com a previsão. Primeira infância, tantos R$1.000. Então, a partir daquela previsão de um valor, é que eu vou poder fazer gastos com a primeira infância. Merenda, creche, o professor que vai cuidar da criança, tudo isso tem que sair de onde? Daquela previsão que está lá no orçamento. Então, se eu colocar pouco dinheiro ali, vai ser pouco investimento. Se eu colocar mais dinheiro, tem mais investimento. Quanto mais investimento, mais retorno. Mas o município mais pobre, naturalmente, vai ter um investimento menor. Ele tem menos dinheiro. Então, a tarefa no tribunal agora é fiscalizar se o investimento que pode ser feito está sendo feito. Está sendo feito. Sim. Essa é a segunda fase. Nossa, Dúvida. verificar ali a condição financeira do município e quanto que está sendo investido na primeira. Agora, conselheiro, essa alteração nas leis orçamentárias que estamos falando aqui, teve um evento em que os prefeitos entregaram para os vereadores, né, os projetos de lei, o governador entregou para o presidente da Assembleia. Interessante que nesse mesmo dia em que, né, o Tocantins se tornou, falando em termos de orçamento, 100% primeira infância, o senhor já esteve em Brasília imediatamente após esse evento para tratar de uma questão importantíssima com a presidente do FNDE. Fala para a gente como é que foi, né, essa tratativa e o resultado depois disso. Primeiro, partindo dessa colocação que você fez, que isso é uma coisa importante que foi falado nesse evento de Recife. De Recife. Tem uma frase que diz assim, só existe 2 tipos de pessoas no mundo. As que fazem parte da solução e as que fazem parte do problema. Não tem como você ficar fora desses 2 blocos. No plano municipal, no plano estadual ou no plano federal é do mesmo jeito. Então, se você tem uma política pública que precisa ser desenvolvida pelo município, se o município tem que cuidar da primeira infância, e se para isso é necessário uma lei, que é a lei orçamentária, a Câmara de Vereadores tem que estar dentro. Porque se a Câmara não estiver dentro, nada feito. Não tem orçamento, não tem gasto em criança. Porque autoriza, né, conforme de lei. E para que a Câmara possa participar, o que tem que fazer? Você tem que trazer a Câmara e explicar do que se trata.
ele tem que ter respeito institucional. As instituições precisam compreender que a autoridade de cada instituição tem que conviver com a autoridade das outras instituições, que ninguém exerce sua autoridade sozinho. Existe um processo de convencimento. Então, nós trouxemos os prefeitos e, do lado do prefeito, amigo e inimigo, colocamos o presidente da Câmara de Vereadores. Promovemos algumas reconciliações. E muito bom. Sim. Necessário, né? Transformação da realidade. Exatamente. E o prefeito entregava ao presidente da Câmara o projeto das 3 leis. Orçamentário. Com isso, você fazia 2 coisas. Primeiro, dava visibilidade para aquilo. Segundo, mostrava o grau de importância que a coisa tem. E terceiro plano, você alertava o fiscal da política pública, porque quem fiscaliza a política pública é a Câmara de Vereadores. E aí, falando de fiscal, Câmara e fiscalização, tem as mulheres vereadoras, que nós chamamos também para participar. Porque se tem um sentimento que é forte dentro da mulher, é essa condição de mãe. Mãe, sim. Então, ela é mãe muito antes de ser vereadora. E quando a gente mostrou para as mães essa política pública, essa tarefa aí, nós tivemos uma adesão imediata. Maravilha. Foi importantíssimo. Sobre isso, é importante falar que no ano que vem, nós daremos formação para as mães, para os vereadores, cada município, para ajudar a fiscalizar isso da forma correta. O senhor falou em política pública, depois se o senhor puder explicar direitinho para quem está nos acompanhando, o que seria? Política pública é tarefa pública. Tarefa do Estado. O Estado tem obrigações. Uhum. Imagine que o Estado é um grande síndico. O síndico tem a obrigação de manter o condomínio limpo, seguro, né? Tem que pagar o salário das pessoas, manter. Então, o Estado ele tem tarefas públicas, assim como o síndico tem também. Uhum. E uma das tarefas que esse síndico, o Estado tem, é saúde, educação, segurança, transporte, tudo isso é política pública. Então, quando a gente fala política pública, nós estamos falando de tarefas públicas. E o tribunal avalia tudo De isso. obrigações. Mas voltando ao que você falou, porque a primeira parte foi a reunião entre o prefeito e o presidente da Câmara, o Legislativo e o Executivo, no mesmo ambiente. Mas, criança era 6 anos, precisa de quê? Creche. E nós tomamos ciência, numa reunião que a gente foi convidado no tribunal com essa reunião, que no Brasil, isso é um problema do Brasil, nós temos 3.500, quase 3.600 obras que foram paralisadas, né? Parou a obra ali, não pode seguir em frente. E existem obras que estão inacabadas, que foram deixadas pelo caminho. Tá, e o que é que isso tem a ver com a primeira infância, André? Criança era 6 anos. Boa parte disso é creche. Necessário. Boa parte disso creche, escola. E quem cuida disso? O FNDE, que é um fundo nacional voltado para essa área. O FNDE lançou um pacto nacional, Adriano. Um pacto nacional. Então, o município que quiser retomar aquela obra que ficou parada, pode. Mas tem que produzir alguns documentos. Uhum. Esses documentos são principalmente da área de quê? De engenharia. Os municípios maiores não tem problema, porque tem um engenheiro na prefeitura. Ou então contrato com facilidade, mas um município pequeno não tem a mesma facilidade. Então, ciente dessa dificuldade que os municípios teriam, o Tribunal de Contas teve a seguinte ideia: vamos fazer o seguinte, se o problema é a ausência do técnico para fazer o laudo, vamos reunir a universidade, a gente chamou IFTO, vamos pedir o apoio do Estado, porque lá tem engenheiro, e vamos colocar nossos técnicos dentro de um carro. Na verdade, foram 11 equipes. Se a memória não me trai, foram 11. 12 equipes. 12 equipes. E mandamos essas equipes por diversos municípios. Uhum. Em 50 e poucos dias, quase 60 dias, toda a documentação necessária para aderir ao pacto estava produzida. O senhor falou agora há pouco das dificuldades dos municípios, das prefeituras. E aí entrou essa ação para auxiliar essas prefeituras que não tinham técnico, não tinham as condições de elaborar toda essa documentação para garantir a continuidade de uma creche, de uma escola. Adriano, tinha
duas opções. Ou ficava cobrando do prefeito, faça a documentação e o prefeito sem saber como fazer porque não tinha meios, ou então entregava os meios para o prefeito para que fosse possível acontecer num tempo menor, né? E agora, quando você está tratando de uma clientela tão sensível como é essa, criança de 0 a 6 anos, quanto tempo você pode esperar? Nenhum. Criança em casa passa fome, sofre violência doméstica, inclusive sexual. Sim, Uma infelizmente. creche serve até para evitar esse tipo de problema. Garantia de segurança, né? Porque a professora, quando recebe a criança, ela olha a criança. E se ela enxerga alguma alteração ali, ela aciona as autoridades. Então você está, até nisso, você está ajudando aquele ser humano que não sabe se expressar, explicar um problema. Então, foi por isso que, nesse caso, o Tribunal de Contas teve uma postura mais ativa, indo para dentro do problema. Isso é muito bom. E os prefeitos se sentem seguros com relação a isso, né? Para tomarem essa iniciativa de retomar uma obra, de garantir que a escola seja construída. E dar segurança para o prefeito também. O prefeito não quer se sentir ameaçado, ele quer fazer o trabalho, como todo mundo. Eu só quer fazer o seu trabalho e ir para casa tranquilo. Sim. Fundamental, né, essa parceria. Maioria, sim. Essa parceria do Tribunal de Contas foi parceiro do gestor público, nesse sentido de orientar, apoio, até na avaliação das políticas públicas, porque a gente estava conversando até mesmo essa semana, né, conselheiro? Uma auditoria que o Tribunal de Contas fez no município do interior, uma auditoria operacional, já transformou a realidade. Antes mesmo de acabar aquele trabalho, o senhor estava explicando, dos auditores, a prefeitura já reformou o conselho tutelar, reformou a escola, ou seja, já teve resultado, né? Isso Verdade. O Urupi, eu acho. O Urupi pegou esse movimento pela primeira infância e já... o Urupi é um dos exemplos. É verdade. Tem outros aí. Filadélfia. Araguaína também, Filadélfia, vários. Citando as pessoas, municípios maiores, que tem mais facilidade para trabalhar, porque tem mais recursos, né? É mais recursos que um município de Axixá, de Casco, mas todos tiveram. Cada um fazendo o que podia ser feito. A gente acompanhou e viu a preocupação dos prefeitos em atender esse chamado, em realmente executar essa situação. Com relação às obras paralisadas, aí foi feito todo um trabalho, foi prestado todo esse auxílio, IFTO, o Instituto Federal, né, de Educação do Tocantins, junto com a AGETO, junto com a agência de obras, né, de obras do Estado, entraram em parceria com o TCE para garantir a retomada dessas obras, e o resultado disso não é só levar esse apoio para o prefeito, para o município, mas que obras serão continuadas, que novas creches e novas escolas vão estar prontas já ano que vem para essas crianças, né, para a comunidade. É muito prejuízo. Uma obra que fica pelo caminho é muito prejuízo, público jogado fora. Então, essa retomada aí, não é só porque é creche, não. É principalmente porque é creche, mas também porque é dinheiro que já foi investido e que não pode se perder. Presidente, falamos bastante sobre primeira infância e tínhamos que falar mesmo, foi um trabalho lindo, mas o Tribunal de Contas teve vários resultados também ao longo do ano e recentemente o senhor reforçou muito a importância de súmulas, as súmulas que foram aprovadas. Fala pra gente o que são súmulas. Então, no início da nossa conversa aqui, eu deixei claro que o trabalho do Tribunal de Contas é o trabalho de um fiscal, né? Agora, quem fiscaliza alguma coisa. E eu expliquei em seguida que a fiscalização que o tribunal faz é daquilo que os prefeitos devem fazer para a população. Saúde, educação, infraestrutura. E eu disse que isso tudo é política pública. Só que quem está executando a política pública quer saber como é que o fiscal pensa. Porque eu estou executando aqui, você me fiscaliza. E eu não sei quais são as regras do jogo, você chega lá e me surpreende, porque a fiscalização não estava preparada para aquilo. E não é que eu sou uma pessoa mal intencionada, eu não sabia como é que eu deveria agir. E agora eu estou tendo um problema com o fiscal. Quando um tribunal de contas decide sempre da mesma maneira, diante de um fato concreto, ou seja, se eu estou diante de uma licitação, a licitação aconteceu assim, a decisão do Tribunal de Contas será essa, sempre.
Então não gera surpresa Uhum. em quem está fazendo aquela licitação. Já sabe qual vai ser o resultado. Bom ou ruim para o gestor. Mas ele já sabe qual é o resultado. A súmula serve para deixar claro a regra do jogo. Não vale gol de mão. Se fizer gol de mão, dentro da área, é pena. Uma coisa, se houver o lançamento do zagueiro, impedimento, a súmula está deixando bem claro, para a pessoa ali, como é que ela deve se portar na gestão da coisa pública. Então, para isso que serve a súmula. É uma decisão definitiva sobre determinada situação. Né? Você pegar a bola com a mão dentro da área, para evitar o gol, pênalti. Então, sabe que não pode fazer aquilo. O pessoal assume. Ou seja, eu sou um prefeito e vou aqui abrir uma licitação para a construção de uma ponte, mas eu vou lá na súmula, vou lá ver se não tem já alguma decisão do TCE referente à forma como eu estou trabalhando em cima disso. Perfeito, é isso aí. Vou fazer a licitação lá para a ponte. Então, o que é que a lei diz sobre isso? Ela diz isso aqui. Qual é a documentação que eu tenho que ter para provar que o dinheiro foi aplicado direito? É essa documentação. A quem que eu tenho que informar? Eu tenho que informar dessa forma e o prazo é ele. Então, a súmula serve para reunir uma série de informações que estão ali consolidadas, são claras e orientam a atuação do gestor no seu dia a dia. Ou seja, a segurança que estávamos falando aqui para o gestor, né? Para ele poder agir. Trazendo para o popular, quem avisa amigo é. Quem avisa amigo é. Pronto. O senhor está falando de 2024, conselheiro. A gente sabe que no ano que vem, o Tribunal de Contas completa 35 anos. O que podemos esperar para 2024? Olha, é a segunda parte dessa gestão. Nós vamos continuar trabalhando firme nessa política pública da primeira infância, né? Porque foi a tarefa que nós escolhemos e a gente quer aprofundar um pouco mais nisso. Nós vamos trabalhar internamente para a questão dos nossos servidores também. Essa questão do regime jurídico dos servidores, que é o conjunto de normas que regem os servidores, está sendo objeto de uma comissão que, por sinal, hoje está concluindo seus trabalhos. Então, ano que vem a gente tem foco nisso aí também. Tá? Resíduos sólidos é uma preocupação. Então, existe um trabalho muito bem feito. Os dois servidores desse tribunal que levantaram Ícaro, um e o outro agora, fugiu o nome, que levantaram a condição dos resíduos sólidos. Então, 90% do lixo produzido no Tocantins ia para lixões. Então, isso é um problema gravíssimo, porque o meio ambiente é um patrimônio que pertence ao Estado. O meio ambiente é um patrimônio que pertence às pessoas. Então, se você coloca lixo de qualquer maneira aquilo vai descer para não sofrer alto, vai contaminar a água. E daqui a pouco as pessoas estão adoecendo por causa disso. Então, não é só a preservação da natureza que é importantíssima, é a preservação da saúde das pessoas também. Então, é um aspecto que nós vamos começar a trabalhar junto com as relatorias, dando formação para as equipes dos municípios, apresentando os consórcios públicos como uma solução para essa primeira questão, que são os resíduos sólidos. Já que o senhor está falando em ditados populares, a união faz a força? Exatamente. Também, com relação aos consórcios? O consórcio público é o seguinte: eu não tenho dinheiro, você também não tem, nem ela. Mas a gente precisa realizar uma tarefa aqui. Em vez de você fazer uma compra para você, ela para ela e eu, a gente faz o seguinte: a gente faz uma compra só, que assim a gente gasta menos dinheiro. Então, se nós três aqui precisamos ter um aterro sanitário, porque a lei obriga, se você construiu o seu, ela construiu o dela e eu construí o meu, nós vamos ter muito mais gasto. Se a gente tiver um aterro só, onde nós três possamos ir lá e depositar o lixo. Então, o que o tribunal vai fazer? Vai apresentar essa solução para os municípios. E ao apresentar essa solução, vai dar também formação para a equipe do município. Capacitar para essa. Capacitar. Para você fazer um consórcio tem que ser assim, meu amigo. Olha, você tem que ter uma Assembleia Geral, você tem que ter
um protocolo de intenções. O protocolo de intenção tem que ser assim. O contrato de rateio, que é a distribuição das despesas aqui, tem que ser feito dessa maneira. Você tem que honrar o compromisso que você fez com os outros dois. Porque se você não honrar, os outros dois vão pagar sozinhos, você está dando prejuízo. O tribunal tem que atuar nisso. E o tribunal acompanha tudo isso? O tribunal vai acompanhar tudo isso, porque um contrato, um consórcio público, não deixa de ser um contrato administrativo. E na condição de contrato administrativo é tarefa do Tribunal de Fiscalização. Tá vendo como a gente falou no início da conversa, como o trabalho do Tribunal de Contas tem impacto na vida do cidadão, né? Mas a gente sabe também que o ano que vem tem Olimpíadas? Pois é, o Tribunal de Contas faz 35 anos, né? E existe um evento anual que reúne todos os tribunais de contas, voltado ao esporte. Mas qual a importância disso? Tem muita importância porque os técnicos dos tribunais do Brasil inteiro se encontram aí, passam a ter uma relação fraternal, troca de informações. Sem dúvida. Você acaba aprendendo num evento como esse e trazendo pessoas ali técnicas para o teu rol de amizades. O Tribunal de Contas do Tocantins tem ciência disso, mas ano que vem nós fazemos 35 anos também. Então é uma oportunidade do tribunal sediar esse evento, trazer outros tribunais de contas do Brasil para Palmas, para o Tocantins, para conhecer o nosso tribunal. Isso aí também confere ao tribunal, traz para o tribunal um reconhecimento maior. E como é um momento de festa, 35 anos, nada mais apropriado que sediar um evento como esse. Em 2024, pode contar com a gente, tem novidade. Eu sei que o senhor vai mostrar alguma coisa em primeira mão aí pra gente, a respeito dos 35 anos. 35 anos nós vamos ter as Olimpíadas, vamos ter essas tarefas que nós vamos desenvolver. Agora nós temos também nossa campanha, que o sinal ficou muito bem feito, de muito bom gosto. Olha que bonita. Olha só, que coisa bonita. Ficou lindo. Ficou linda. Então vai ser o símbolo 35. que a gente vai usar para divulgar esse momento histórico, né, do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, que é quase da idade do próprio Estado, né? Ficou muito bonito mesmo. 35 anos é uma data que precisa ser comemorada. Sim, com certeza. 35 anos de história. E muita história para contar. Nossa, muita história. Inclusive, vamos contar essas histórias aqui nos próximos episódios do podcast. Não é isso? TCE tem muito para contar. Vai ser muito bom. Bom, estamos chegando ao fim, né, Adriana? Esse primeiro a episódio, a conversa boa, mas a gente tem que encerrar, né? Temos outras coisas para fazer, os nossos ouvintes, os nossos internautas também, mas eu tenho certeza que foi um bate-papo muito bom, foi muito esclarecedor. A gente agradece muito, muito, presidente, o senhor ter aceitado o convite para estar nessa estreia com a gente. É um novo meio de comunicação, um novo veículo do TCE com o cidadão, é o podcast. A gente vai estar sempre aqui trazendo ações, informando, tirando dúvidas, mostrando o que está sendo feito, o que acontece. E o senhor é o nosso primeiro convidado, está na estreia com a gente só tem a agradecer. A satisfação foi toda minha, poder aqui estar expressando, trazendo minha visão sobre as coisas e prestando conta também do que o tribunal tem feito. Importante isso para a sociedade. Últimos meses aí, completando um ano de gestão. Obrigada pela parceria, né? Tê-lo conosco aqui foi muito importante mesmo. Sobretudo para mostrar para o cidadão. Igual estávamos falando, o podcast é mais uma ferramenta para nos comunicarmos com o cidadão. E não é só passar essa informação, é mostrar que é possível a sociedade ter esse engajamento, pode participar também. Quantas ações do Tribunal de Contas são baseadas em manifestações na nossa própria ouvidoria? Com certeza. Então, queremos que o cidadão saiba que pode contar com a gente e a gente quer contar com todos vocês que estão nos acompanhando. Com certeza. E ressaltando também que o podcast também é uma ação de gestão, né? Que nos permitiu estar aqui, de construir essa ferramenta e com todo esse apoio que a gente recebeu. Toda essa parceria. Isso foi importante. Muito obrigada. Já vamos desejar, então, um feliz ano novo para todo mundo que está nos assistindo. Eu desejo aos servidores do nosso tribunal, as pessoas que estão aqui labutando dia a dia com a gente, enfrentando as dificuldades, os problemas.
da nossa tarefa, né, daquilo que a gente tem que fazer. Quero também desejar um feliz ano novo para a população do nosso estado, renovar aqui os votos de esperança, de fé no futuro, de que algo melhor sempre está por vir, de que a realidade vai se converter no futuro melhor. É nisso que a gente tem que acreditar. E que assim seja. Assim seja. Obrigada mais uma vez. Até a próxima, né, Adriana? Obrigada, Dênia, pela parceria também aqui nessa estreia. Eu que agradeço, foi um prazer. E a gente volta, sim, com mais informação logo, logo.